Depois de se casar com um milionário, a ex-empregada pediu que contratassem sua mãe. E um mês. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as nossas novidades em primeira mão. Vamos nessa! Depois de se casar com um milionário, a ex-empregada exigiu que contratassem sua mãe. Um mês depois, homens decididos invadiram o escritório de seu marido. Você já não é o dono desta empresa. Tem 3 dias para deixar o país. Ricardo Monteiro sempre foi extremamente cuidadoso com seus negócios, que havia construído do zero. Por isso jamais permitiu que alguém o enganasse. Contudo, em um descuido, quase perdeu tudo. Ricardo estava sentado na sala do tribunal, observando imóvel enquanto sua agora ex-esposa, Helena, tentava extrair dele o máximo benefício financeiro. Seu advogado expunha, com eloquência, tudo aquilo que ela afirmava ter direito. Ricardo permanecia em silêncio, com a cabeça baixa e o olhar fixo em um ponto da mesa. Ouvia as palavras, mas não as assimilava. Em sua mente, a imagem da mulher que ela fora se confundia com a da mulher que tinha diante dele naquele instante, fazendo pensar. Que desilusão! A voz imponente do juiz rompeu o transe. Senhor Monteiro, aceita as condições. Ele apenas assentiu levemente, sem levantar o olhar. Não era tanto uma aceitação quanto uma resignação exausta. Ele já não queria mais sustentar aquela farsa. O juiz, batendo com o martelo, declarou o caso encerrado. Ricardo levantou-se, apertou a mão de seu advogado, que lhe deu tapinhas no ombro em sinal de ânimo, e murmurou. Não se preocupe, Ricardo, o tempo põe tudo em seu lugar. Claro, Guilherme, respondeu ele em voz baixa, e saiu da sala. Lá fora, o frio cortava. Um vento suave se infiltrava por seu sobretudo, mas ele parecia nem notar. Pegou um cigarro, acendeu e olhou para o céu cinzento de um inverno sem brilho. A fumaça se dissipava, fundindo-se com o ar. Enfim, acabou tudo, pensou, mas seu alívio passageiro foi interrompido por uma voz feminina, fria e cortante. Monteiro, que tipo mesquinho e desprezível você é! Ao se virar, ele deparou-se com Camila, cujo rosto estava contorcido em uma careta e os olhos brilhavam de malícia. Ela aproximou-se, encarando com firmeza. Você sempre foi assim. Como pude aguentar tantos anos contigo, Helena? Já decidimos tudo no tribunal. Com uma calma gélida, ela perguntou. O que mais você quer? Rindo com sarcasmo, ela acrescentou. Quero que saiba que você é um homem insignificante, um mesquinho que não merece coisa nenhuma. E sabe o que é mais repugnante? Aproximou-se ainda mais, baixando a voz até quase um sussurro, mas cada palavra cortava como navalha. Ter você ao meu lado era repugnante. Nesse instante, um carro esportivo parou em frente ao edifício e soou a buzina. Camila lançou uma breve olhada para o condutor, por cima do ombro, disse, adeus, Monteiro. Enquanto se afastava, movendo-se em direção ao veículo, Ricardo permaneceu imóvel. Terminou seu cigarro, observando o amante de Camila abrir a porta do carro. Trocaram poucas palavras antes do automóvel arrancar e desaparecer na esquina. Essa foi a sua escolha, pensou Ricardo, jogando a bituca no chão e dirigindo-se ao seu carro. Ao assumir o volante, seus pensamentos se aglomeraram. As memórias do dia em que encontrara aquele jovem vigoroso ressurgiram com força. Não importa, murmurou para si mesmo, já ficará claro que ele só se interessava pelo meu dinheiro. Apertou o volante com firmeza, respirou fundo e ligou o motor. O carro avançou suavemente, deixando para trás o tribunal e tudo o que representava. Ao chegar em casa, o ambiente recebeu com um frio silencioso. O eco de seus passos ressoava pelos cômodos vazios. Ricardo dirigiu-se à sala onde, sobre uma estante, ainda repousavam fotos de sua família. Em uma delas, ele via a imagem de um jovem sorridente, abraçando pelos ombros, os olhos brilhando de felicidade. Segurou a foto por um longo momento antes de devolvê-la à prateleira com indiferença, murmurando alto, que hipócrita você é! Logo após, foi para seu escritório. Sentou-se à frente de uma pesada escrivaninha, onde repousava uma garrafa de cristal repleta de uísque e uma taça solitária. Encheu a taça quase até a borda e deu longos goles, permitindo que a bebida queimasse sua garganta, ainda que por um instante aliviasse a dor que dilacerava seu coração.
Ricardo odiava sentir-se fraco, mas naquele dia estava despedaçado. O amor havia abandonado sua vida, deixando apenas o amargo sabor da traição. Helena fora sua esposa no papel, mas a intimidade verdadeira entre eles havia se esvaído há muito tempo, e agora ele viu com pouco restava daqueles sentimentos. Um leve bater na porta o tirou de seus pensamentos sombrios. Entre, disse sem desviar o olhar da taça. A porta se entreabriu e surgiu Catarina, a empregada doméstica que trabalhava na casa há 10 anos. Seus cabelos escuros estavam presos em um coque impecável, e seu uniforme, sempre perfeitamente passado, exalava ordem. Senhor Monteiro, trouxe um aperitivo, disse ela, entrando timidamente, deixando um prato com queijo finamente cortado e uva sobre a mesa. Ricardo assentiu, lançando-lhe um breve olhar. Obrigada, Catarina, respondeu ele de forma sucinta. Algo mais? Não, senhor, ela replicou, balançando a cabeça. Se precisar de algo, me chame. Ricardo despediu-a com um aceno, notando sua postura tímida, logo após a porta se fechar. Catarina voltou à cozinha, onde a aguardava Idoneia, a cozinheira, uma mulher robusta, de rosto bondoso e com um sorriso discreto. Irene, como sempre, estava sentada à mesa de madeira, acompanhada de uma xícara de chá e uma expressão de cansaço. Catarina, como está ele? Perguntou, sem desviar o olhar da bebida. Catarina, sacudindo uma nuvem invisível de pó de seu avental, respondeu com tom frio e contido. Irene semicerrava os olhos e dava um pequeno gole. Você se preocupa demais com ele, comentou. Ao levantar o olhar, Catarina retrucou, franzindo-se enquanto suas bochechas começavam a arder. Isso não é da sua conta. Virou-se, dando as costas à cozinheira, e acrescentou, de toda forma, preciso voltar ao trabalho. Oh, querida, não tente me enganar, riu Irene. Você está apaixonada por esse homem há tempos, não está? Ele nunca vai olhar para alguém como eu, murmurou Catarina, baixando a cabeça. Vivemos em mundos diferentes. Irene exclamou, que bobagem! E, batendo a xícara na mesa com irritação, prosseguiu. Agora ele está livre, e você deveria aproveitar. Olhe, ele é apenas um homem, não um deus. Ele também precisa de carinho. Catarina balançou a cabeça, evitando encarar Irene. Eu não posso, ele nunca me... Irene suspirou, compreendendo que convencer sua amiga seria inútil. Colocou uma mão em seu ombro, apertando-a suavemente. Bem, você decide o que fazer. Catarina, sentindo-se grata, voltou às suas tarefas, mas as palavras de Irene continuaram ecoando em sua mente. Ela não podia negar que, no fundo, abrigava uma esperança frágil, quase irreal. Mais tarde, enquanto Catarina limpava o pó de uma prateleira na sala, o som de passos no corredor a distraiu. Ela se endireitou, largou o pano e dirigiu-se à porta para ver o que acontecia. Do outro lado, estava um homem alto, com cerca de 40 anos, com um sorriso caloroso e olhar seguro. Olá, disse ele. Onde está Ricardo? Boa tarde, Sr. Souza. Ele está em seu escritório, respondeu Catarina, esboçando um leve sorriso. Antes que pudesse responder, o homem riu e, inclinando a cabeça para trás, ordenou: traga-me outra taça. Sem se dar ao trabalho de responder, ele retirou o sobretudo, pendurando-o sem cerimônia, abriu a porta com um estrondo e entrou. Ei, por que está bebendo sem mim? Exclamou, ao colocar uma garrafa de uísque sobre a mesa. Ricardo, sentado numa poltrona com uma taça na mão, levantou o olhar e sorriu, embora seus olhos estivessem um pouco turvos e o rosto tenso. Ah, amigo, não pude resistir a comemorar, resmungou com voz rouca. Agora vamos celebrar juntos, disse Souza, sentando-se à frente dele. A liberdade merece ser celebrada. Catarina, então, entrou discretamente com outra taça, deixou-a sobre a mesa e saiu rapidamente, tentando não chamar atenção. Souza encheu ambas as taças com uísque e ergueu a sua em brinde à liberdade. As taças se chocaram com um som cristalino e os dois beberam. Como não percebi antes o que ela realmente era? Pensou Ricardo, girando a taça em suas mãos, a voz carregada de amargura. Todas as mulheres são iguais, comentou Souza, recostando-se na poltrona. Por isso eu evito relacionamentos sérios. Estou bem sozinho.
Ricardo sorriu ironicamente e respondeu: E o que aconteceria se você conhecesse alguém que mudasse sua vida completamente? Nunca pensou nisso? Ah, vá, Souza. O amor é um jogo. No final, ou se perde tudo ou se fica sem nada, como você, por exemplo. Ricardo assentiu e tomou mais um gole. O único som na sala era o dos cubos de gelo batendo contra as laterais das taças. Sabe, o pior de tudo é, perguntou de repente, encarando fixamente Souza. Eu amava tanto que não via como me usava. E agora, esse rapaz, ela já não é mais seu problema, disse Souza com firmeza, deixando sua taça sobre a mesa. Ricardo suspirou profundamente e baixou a cabeça. É mais fácil falar do que agir, murmurou. Horas depois de várias doses de uísque, as conversas se apagaram. Souza olhou para o relógio e levantou-se. Bem, amigo, preciso ir descanse. Amanhã será um novo dia. A casa foi mergulhando lentamente no silêncio, enquanto o aroma do uísque misturava-se a algo sutilmente quente. Talvez as emoções que começavam a se intensificar. Catarina, de pé junto à porta do escritório, brincava nervosamente com a borda de seu avental, ouvindo Ricardo murmurar algo para si mesmo enquanto estava sentado na poltrona, sua silhueta iluminada apenas pela luz tênue do abajur de mesa. Após inspirar profundamente, ela bateu suavemente na porta. Entre. A voz rouca de Ricardo indicava que ele tentava iniciar algo, mas ao levantar os olhos, ele parou e disse: Ouço você. Ele sorriu, como se a visse pela primeira vez. Deveria ir para o quarto, não está em seu melhor estado. Com cautela, ele perguntou: Quer me ajudar, Catarina? Ela soltou uma risadinha, mas seus olhos suavizaram-se. Está bem, você tem razão. Me ajude, por favor. Ela aproximou-se e inclinou-se para segurar o braço dele. Seus rostos ficaram próximos, e o coração de Catarina bateu tão forte que pareceu que Ricardo pudesse ouvi-lo. Você é tão cuidadosa, murmurou ele, sem desviar o olhar do rosto dela. Só estou fazendo o meu trabalho, senhor Monteiro, respondeu ela, tentando disfarçar o rubor que surgira nas bochechas. Ele balançou a cabeça levemente e disse: Sabe, você não é como as outras, é especial. Ajudando a levantar-se, ele os conduziu lentamente até as escadas. Ao chegarem ao quarto, ele, de repente, parou e puxou Catarina para mais perto. Você é linda, simplesmente deslumbrante. Sua voz era quase um sussurro, e seus olhos brilhavam, misturando o álcool com algo profundo. Ricardo precisa descansar. Tentou ela recuar, mas sua mão foi detida por ele. Por que afastar o que você mesma deseja? Sua voz tornou-se mais baixa, e o hálito quente roçou sua bochecha. Suas palavras foram diretas demais, mas ela não conseguiu responder. Seus olhares se encontraram, e naquele silêncio quebrado apenas pelo bater de seus corações, algo mudou. Ele segurou seu rosto com as mãos e seus lábios se encontraram em um beijo apaixonado e ardente. Catarina, atordoada, permaneceu imóvel por um instante, mas então seu corpo reagiu como se soubesse exatamente o que queria. Ricardo, sussurrou ela, sem acreditar no que acontecia. Ele a abraçou com força, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Faz tempo que não me sinto tão vivo, disse Catarina, com a voz terna, porém decidida. Você me faz esquecer de tudo. Ela recuou um passo, tentando recuperar o fôlego. Mas isso está errado. Você é meu empregador. Sua voz tremia, não de medo, mas de emoções conflitantes. Ricardo aproximou-se, inclinou a cabeça e disse: Deixe. Catarina fechou os olhos, buscando forças para resistir. Mas quando ele acariciou suavemente sua bochecha com os dedos, sua determinação se dissipou. Eu não mereço isso, murmurou ela, sentindo que suas próprias palavras atraíam. Você merece muito mais. Sua voz tornou-se firme, mas amável. Naquela noite, naquele silêncio acolhedor de uma imensa casa, eles finalmente se deixaram levar por seus sentimentos. Na manhã seguinte, Ricardo despertou sem energia, abatido. O mal de cabeça do dia anterior mal se fazia sentir, mas algo mais o inquietava. As imagens da noite passada voltavam repetidamente em sua mente, e ele não sabia o que o perturbava mais, aquele sentimento inesperado ou o fato de estar ligado a Catarina. Ele se levantou,
Arrumou-se e desceu para a cozinha, onde os aromas de café fresco e quitutes já se espalhavam. Irene, sempre atenciosa e gentil, colocava os pratos sobre a mesa. Bom dia, senhor Monteiro, cumprimentou, sem se virar. Bom dia, Irene, respondeu ele brevemente, servindo-se de uma xícara de café. Sentado à mesa, Ricardo ficou pensativo por alguns instantes, até que Irene perguntou: Você viu a Catarina? Duvide por um momento, mas ela respondeu: Ela está no jardim. Ricardo assentiu, agradeceu com determinação, dirigiu-se para a porta. Os raios de sol acariciavam suavemente o jardim, onde Catarina se encontrava na varanda. Seus cabelos brilhavam sob a luz, e um leve sorriso adornava seus lábios, conferindo-lhe um encanto especial. Ao ouvir passos, ela virou-se. Bom dia, senhor Monteiro. Sua voz soou suave, embora notasse um nervosismo. Ricardo parou, sem saber como começar. Bom dia, Catarina, vacilou ela, perdendo momentaneamente a segurança. Baixou o olhar, e suas mãos brincavam nervosamente com a bainha de seu vestido. Senhor Monteiro, não se preocupe, eu entendo, interrompeu ele, deixando entrever um resquício de amargura. Ricardo franziu o senho. O que é que você entende? Dando um passo em sua direção, ela ergueu os olhos por um instante e logo os baixou. Isso foi um erro. Sua voz ficou tensa. Você acha mesmo? Perguntou lentamente, contido. Catarina suspirou, apertando as mãos em punho. Sim, isso não deveria ter acontecido. Ricardo assentiu e voltou para dentro da casa, lembrando que havia agido mal ao se deixar levar por sentimentos passageiros. Rapidamente, ele verificou sua bolsa para se certificar de que tinha os documentos necessários. Saindo, Ricardo sentiu como se tivesse deixado uma parte de si mesmo lá, no jardim com Catarina. Mas havia muito trabalho a ser feito, e ele tentou se distrair. O dia começou com uma reunião matinal para discutir um novo projeto na empresa. Ricardo, hoje você não parece o mesmo, comentou seu assistente Miguel ao saírem da sala de conferências. Só dormi pouco, respondeu-lhe brevemente, tentando esconder sua irritação. Miguel sorriu. Normalmente você é mais concentrado. Ricardo apenas assentiu e seguiu para seu escritório. Durante o dia, o telefone não parava de tocar e os papéis em sua mesa pareciam multiplicar-se. Apesar da agenda apertada, ele não conseguia recuperar sua compostura. No final da tarde, sentado à sua escrivaninha, ele esfregou as têmporas, fechou os olhos, questionando-se: o que estou fazendo? Seus pensamentos foram interrompidos por uma batida na porta. Entre, disse, sem levantar o olhar. Era Miguel, portando uma pilha de documentos. Todos os relatórios estão prontos. Obrigado, Miguel, respondeu Ricardo brevemente ao aceitar os papéis. Ao término do expediente, Ricardo permaneceu por um longo tempo em seu carro antes de ligar o motor. Não queria voltar para casa, ciente de que lá o aguardava Catarina. Contudo, ao adentrar a residência, avistou Catarina no vestíbulo. Seus olhares se cruzaram, mas ela rapidamente desviou os olhos e dirigiu-se à cozinha. Ricardo ficou parado, dividido entre o desejo de falar com ela e a certeza de que isso só agravaria a situação. Subiu novamente ao escritório, tentando se distrair da imagem que insistia em invadir sua mente. Mesmo depois de mais de um mês, entre Catarina e Ricardo reinava um silêncio tenso. Ambos fingiam que nada havia acontecido, retomando seus papéis habituais. Para Catarina, o peso das lembranças daquela noite era insuportável. E, somado a isso, a inquietação de segurar em mãos uma pequena prova, uma mensagem escrita com 2 linhas, que não deixava dúvidas. Agora, o que eu faço? Ela sussurrava, levando as mãos à cabeça, enquanto pensamentos turbilhavam em sua mente. Queria contar a Ricardo, mas temia não saber como ele reagiria à notícia. Reunindo coragem, Catarina dirigiu-se ao escritório de Ricardo, com o coração acelerado. Ao chegar à porta, hesitou por um instante, mas depois bateu 3 vezes. Entre, ouviu do interior. Cautelosamente, ela abriu a porta. Ricardo estava sentado atrás de sua imponente escrivaninha, rodeado por uma pilha de papéis, concentrado num documento, sem sequer levantar os olhos para ela. O que houve? Perguntou, com voz neutra. Catarina deu um passo à frente.
mas ficou paralisada, sem saber como iniciar a conversa. Fale logo, ordenou ele, sem levantar o olhar. Com voz quase inaudível, ela sussurrou: estou grávida. De imediato, Ricardo ergueu os olhos. Seu rosto congelou, e uma mistura de surpresa e incredulidade refletiu em seu olhar. Grávida, repetiu ele, agora com um tom mais alto, ainda trêmulo. Levantando-se, ele cercou Catarina e a encarava de frente. Você tem certeza? Ela desviou o olhar, confirmando o silêncio com um aceno. O silêncio reinou por alguns segundos, até que, para a surpresa de Catarina, Ricardo sorriu repentinamente. Vou ter um filho. Como se meditando sobre cada palavra, ele continuou. Um herdeiro, isso é bom. Catarina ergueu a cabeça, surpresa, os olhos arregalados. Está feliz? Perguntou, hesitante. Claro que sim, respondeu ele com firmeza, lembrando-se de quantas vezes desejara ter um filho com Helena, mas sempre evitando o assunto. Isso muda tudo. Do que você está falando? Questionou ela cautelosamente. Ricardo deu um passo à frente, segurou sua mão e declarou com determinação: Vamos nos casar, Catarina. Ela recuou, elevando a voz: Senhor Monteiro, você não precisa fazer isso. Ele franziu o senho. Não se trata de obrigação, é o certo a fazer. Catarina tentou objetar, mas Ricardo interrompeu. Já decidi. Com um sorriso, ele acrescentou: Isso pode causar muitos problemas. O que dirão as pessoas? Não me importo com os rumores, retrucou ele, com voz trêmula, tocando levemente o queixo dela e forçando-a a encará-lo. Eu não vou mudar de ideia. Você levará meu filho, Catarina, e farei de tudo para que ambos sejam felizes. Essas palavras a deixaram atônita. Ela queria acreditar, mas o medo apertava seu coração. Catarina voltou ao seu quarto, sentindo-se à beira de um abismo. Ricardo não era fácil de compreender. Sua segurança a intimidava. Enquanto isso, Ricardo permanecia em seu escritório, de pé junto à janela, satisfeito consigo mesmo, mas ciente de que tinha muitas coisas a resolver. Não permitirei que esta mulher e meu filho faltem de algo, pensava, embora, no fundo, soubesse que não sentia amor por Catarina. Era mais um gesto de responsabilidade. Semanas se passaram desde que a notícia do novo bebê se fez presente. Num dia radiante, como se a própria natureza comemorasse, o ar exalava o perfume de rosas frescas que decoravam as imponentes colunas de uma mansão luxuosa. Um carro de alto padrão parou em frente à entrada principal. Enquanto Catarina se preparava para um evento, observava seu reflexo no espelho. Suas amigas ajustavam o dobladinho de seu vestido de cetim branco, que brilhava sob o sol, e o delicado renda ressaltava sua elegância. Você está como uma verdadeira rainha, comentou Irene, que se encontrava próxima. Catarina mal podia acreditar no que estava acontecendo. Ainda não consigo acreditar que isso esteja acontecendo, sussurrou, olhando para si mesma no espelho. Irene, dando-lhe leves tapinhas no ombro, respondeu: Agora você faz parte desse mundo. Catarina conseguiu esboçar um sorriso, sentindo uma felicidade mesclada à ansiedade. Enquanto isso, em outra parte da casa, Reinaldo, que fora substituído por Souza na administração, estava diante do espelho em seu escritório, ajeitando sua gravata. Seu sócio, João, circulava pelo ambiente. Parece que você não está nem um pouco nervoso, comentou João, observando com calma. Por que eu deveria estar? Ricardo sorriu, convicto de sua decisão. Isso é admirável, mas saiba que sua escolha está sendo comentada. João semicerrava os olhos, com um brilho travesso. Ricardo suspirou, olhando para ele. Deixe que falem, não vou viver conforme os outros querem. João retrucou com sarcasmo. Bem dito. Espero que esteja pronto para enfrentar perguntas e rumores. Estou preparado para tudo, interrompeu Ricardo com voz firme. A música invadiu o jardim onde os convidados se reuniam. Um arco branco, adornado com flores frescas, era o ponto central da celebração. Sob seus arcos, Ricardo, vestido com um smoking impecável, fixava o olhar na entrada principal, onde Catarina estava prestes a aparecer. Quando ela desceu as escadas, o tempo pareceu parar. Todos os olhares se voltaram para ela, mas Catarina via apenas Ricardo.
Passo a passo, ele avançava sobre o tapete, esforçando-se para manter a calma. Você está linda, sussurrou ele quando ela se aproximou. Obrigada, respondeu ela baixinho, sentindo suas palavras confortá-la. A cerimônia parecia ter saído de um conto de fadas. Durante os votos, cada olhar trocado transbordava sinceridade. Eu, Ricardo Monteiro, tomo você, Catarina, como minha esposa, declarou ele com firmeza e um toque de ternura. Eu, Catarina, prometo amá-lo e apoiá-lo, respondeu ela, a voz ligeiramente trêmula, mas os olhos brilhavam de felicidade. Quando o oficiante os declarou marido e mulher, os convidados explodiram em aplausos. Naquela noite, em um salão decorado com candelabros de cristal e adornos luxuosos, os presentes desfrutavam de pratos requintados de champanhe. Você foi incrível, sussurrou Ricardo, inclinando-se para Catarina enquanto se acomodavam na mesa principal. Eu estava tão assustada, confessou ela, olhando os convidados. Não precisava ter medo. Agora você é minha esposa e ninguém se atreverá a te machucar. Catarina percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se protegida. Mais tarde, João aproximou-se do casal, brindando. Parabéns a ambos. Ricardo agradeceu. Obrigado, João, e parabéns a você também. Catarina, agora você é parte da família Monteiro. Catarina, timidamente, respondeu. Espero que entenda que, de agora em diante, não serei vista apenas como esposa, mas também como mãe do nosso futuro herdeiro. João completou. Você fará um excelente trabalho. Enquanto a noite avançava, Ricardo convidou Catarina para um passeio pelo jardim. Caminharam devagar por entre os caminhos iluminados por lamparinas. Você está feliz? Perguntou ele, olhando-a nos olhos. Acho que sim, respondeu ela. Você realmente acha? Replicou ele, sorrindo. Tudo isso parece tão irreal, admitiu Catarina. Ricardo parou, segurou sua mão com firmeza e, olhando profundamente em seus olhos, afirmou. É real, Catarina. Farei de tudo para que nosso filho seja feliz e que você também seja. Ela sorriu, sentindo pela primeira vez a certeza de que tudo ficaria bem. O tempo passou. Na manhã seguinte, mesmo com o céu nublado e uma leve chuva batendo nas janelas da cozinha, Catarina e Ricardo sentavam à mesa, cada um com sua xícara de chá, imersos em pensamentos. Ricardo, recém-saído de uma ligação de trabalho, demonstrava os sinais de uma noite mal dormida. Catarina, sorrindo, colocou a xícara sobre o pires e disse, querido, hoje vou fazer a ultrassonografia. Ele largou a xícara de café e a olhou com ternura. Claro, vou com você. Você acha que já descobrirão o sexo do bebê? Catarina sorriu, com o coração acelerado. Acredito que sim. Já passou tempo suficiente. O exame será esclarecedor. Mesmo com o sono matinal, os olhos de Ricardo brilhavam de emoção. Ele sempre fora atencioso com Catarina, e a perspectiva de descobrir mais sobre o que os aguardava os enchia de entusiasmo. Após o café, eles se prepararam rapidamente para a clínica. Catarina vestiu um traje leve que a fazia sentir-se verdadeiramente bonita, enquanto Ricardo auxiliava com sobretudo e pegava sua bolsa. Durante o trajeto, conversaram de coisas banais. Ricardo lembrou-a, mais uma vez, de que ela precisava descansar mais, ao que Catarina riu. Sou perfeitamente capaz de enfrentar qualquer dificuldade. Tudo ficará bem. Precisamos apenas saber o sexo do bebê e depois começaremos os preparativos. Ela assentiu com um sorriso, confiante de que, juntos, superariam qualquer desafio. Na clínica, chegaram um pouco antes do horário marcado. Uma enfermeira os recebeu com simpatia. Catarina sentiu uma leve inquietação ao caminhar até o consultório, mas Ricardo, percebendo seu nervosismo, a envolveu com um abraço reconfortante. Sentando-se lado a lado na maca, Ricardo segurou sua mão e sorriu, tentando acalmá-la. Não dói, garantiu a enfermeira, enquanto aplicava o gel sobre a barriga de Catarina. É um procedimento padrão. Em breve vocês serão muito felizes. Catarina fechou os olhos, sentindo seu coração acelerar. Ricardo a abraçou delicadamente. Embora também estivesse nervoso, manteve os olhos fixos na tela do equipamento. Após alguns instantes, o médico, sorrindo, disse, vocês estão prontos para saber o sexo.
Catarina apertou a mão de Ricardo, seus olhos cheios de expectativa. Sim, por favor. O médico prosseguiu com o exame. Finalmente, anunciou com um sorriso. Será um menino. As palavras soaram como um trovão num céu claro. Ricardo permaneceu imóvel, olhando fixamente para a tela, sem acreditar. Sua respiração tornou-se pesada e o coração se encheu de uma emoção indescritível. Lágrimas começaram a brotar. Um menino, sussurrou, fechando os olhos. Catarina, segurando a mão dele com mais força, perguntou emocionada. Você está feliz? Claro que sim. Mal posso esperar para lhe ensinar todas aquelas brincadeiras, mostrar como jogar bola. Ele riu, a risada repleta de alegria sincera. Obrigado, você me fez imensamente feliz. Catarina sorriu, enxugando as lágrimas de alegria. Aquele era o momento que ambos esperaram com tanta ansiedade. O médico, satisfeito, limpou o gel da barriga de Catarina e disse: Parabéns, tudo está correndo perfeitamente. Ao saírem do consultório, Ricardo ainda exibia um ar de ternura. No corredor da clínica, ele repetiu, como se aquelas palavras tivessem um poder mágico. Um menino. Catarina o abraçou, sentindo seu apoio inabalável, e juntos caminharam até a saída. No caminho, ela brincou. Você acha que devemos comprar brinquedos logo? Ele riu. Talvez primeiro uma caminha para o bebê. E, em meio às risadas, voltaram para casa com a luz da felicidade iluminando todo o trajeto. De volta ao lar, o clima de expectativa os contagiava. Ricardo e Catarina decidiram que era hora de preparar o quarto do bebê. Passearam por uma loja de artigos infantis, onde escolheram brinquedos, móveis e equipamentos com cuidado. Diante de uma prateleira de brinquedos, Ricardo pegou um ursinho de pelúcia e exclamou: Isso é simplesmente adorável. Catarina aproximou-se, pegou o ursinho e sorriu. Não se preocupe, as crianças adoram pelúcias. Além disso, um urso simboliza força. E quem melhor que um urso para ser o melhor amigo do nosso filho? Ricardo sorriu, concordando. Você tem razão. Eu levo o ursinho. Eles escolheram outros brinquedos e acessórios, até que Catarina parou diante de uma estante de livros infantis. Seu olhar pousou num volume com capa colorida, ilustrações chamativas e letras grandes, um livro sobre como ser um bom pai e uma boa mãe. Levamos este, disse ela, voltando-se para Ricardo. Claro, respondeu ele sorrindo. Mas então, Catarina lembrou-se de que sua mãe, a senhora Costa, estava em casa esperando sua ligação. Sempre impulsionada pela mãe, que a incentivara a tomar decisões difíceis, Catarina suspirou e disse: Preciso falar com você sobre minha mãe. Ricardo, colocando uma mão reconfortante em seu ombro, perguntou: O que houve? Com um leve tremor, ela respondeu: Quero pedir algo. Sei que minha mãe é uma mulher peculiar, mas agora ela precisa de um emprego. Talvez haja uma vaga na sua empresa para ela. Ricardo observou-a atentamente, percebendo seu nervosismo, e perguntou: Em que ela trabalhou antes? Após ajeitar os cabelos, ela respondeu: Ela é contadora, apesar da idade limitar um pouco suas opções. Ricardo refletiu por um momento, ciente de como era importante para Catarina que sua mãe se sentisse útil, não se restringindo apenas à vida familiar. Quer que eu ofereça um cargo de contadora na minha empresa. Posso designá-la para supervisionar alguns projetos. Catarina suspirou, aliviada, e sorriu. Eu te agradeceria imensamente. Seria ótimo para ela se sentir segura, sem aquelas preocupações com as finanças que tanto a afligem. Ricardo, com um sorriso amável, afirmou: Está certo. Amanhã mesmo ligarei para ela. No dia seguinte, Ricardo contatou a senhora Costa e a convidou para o escritório. Catarina, ansiosa e temerosa de como sua mãe reagiria à proposta, acompanhou-a. Ao chegar, a senhora Costa, acostumada a se virar sozinha, demonstrava certa tensão. Contudo, Ricardo recebeu com um sorriso e ofereceu-lhe uma xícara de chá. Olá, senhora Costa. Fico feliz que tenha vindo. Tenho uma proposta para a senhora. Sentando-se à frente dele, a senhora Costa perguntou, cautelosa: O que o senhor deseja? Sei o quanto sempre gostou de trabalhar como contadora. Estamos com uma vaga aberta para um especialista com experiência.
Se a senhora aceitar, terei o maior prazer em tê-la na equipe. Por um longo instante, a senhora Costa ficou em silêncio, processando a novidade. Aos poucos, uma expressão de alívio surgiu em seu rosto. Aceito. Tenho certeza de que farei um excelente trabalho. Ricardo completou. A senhora é uma profissional exemplar e sua experiência é exatamente o que precisamos. Se houver qualquer dificuldade, estarei sempre por perto para ajudar. Trabalharemos em equipe. A senhora Costa soltou um suspiro de alívio. Isso é exatamente o que eu precisava. A partir desse momento, a vida de Ricardo passou por mudanças drásticas. Em um dia, enquanto revisava documentos em seu escritório, ele ouviu uma batida suave na porta. Ao levantar o olhar, 2 homens de ternos formais adentraram o cômodo sem esperar convite. Seus rostos eram frios e impenetráveis. Bom dia, senhor Monteiro, disse um deles, com um tom indiferente. Precisamos falar com o senhor, completou o outro. Ricardo levantou-se, surpreso, e perguntou: o que aconteceu? Sem perder tempo, o homem que falou primeiro aproximou-se da escrivaninha e depositou uma grossa pasta de documentos sobre ela. Você já não é o proprietário desta empresa, declarou, encarando-o fixamente. Ricardo ficou paralisado, sem compreender de imediato o que estava acontecendo. As palavras atingiram-no como um raio. Aproximou-se da mesa, pegou a pasta e leu rapidamente, com as mãos trêmulas. Você tem 3 dias para deixar o país. Esta decisão é definitiva. Revendo os papéis, ele notou sua assinatura, mas algo não se encaixava. Ele não lembrava de ter assinado tais documentos. Tudo parecia uma armadilha meticulosamente planejada. Isso é impossível, exclamou, olhando com ira e incredulidade para os documentos. Eu não assinei isso. Os homens mantiveram-se impassíveis. Um deles, com um leve encolher de ombros, repetiu: 3 dias. O tempo corre. Ricardo permaneceu imóvel, sentindo a mente girar em confusão. Olhou para os homens com fúria, tentando entender. Como se atrevem? Quem são vocês? Somos representantes dos seus concorrentes, disse o segundo, com voz gélida. Ricardo sentiu seu corpo endurecer. Nunca fora de natureza excessivamente confiante, sempre revisava cada documento com cuidado. Os homens ficaram em silêncio. Um deles recolheu os papéis e saiu com passos firmes, enquanto o outro lançou-lhe um último olhar e ordenou: apresse-se. Antes de saírem, Ricardo permaneceu parado, com o olhar perdido no vazio, sentindo o chão desmoronar sob seus pés. Isto foi uma armadilha. Uma armadilha! Gritou, jogando os papéis da mesa. Uma armadilha! E a culpa é da sua mãe. Catarina, vocês estão conspirando. Ele correu até a janela e observou os carros passando e as pessoas caminhando pela rua, como se nada tivesse mudado. Como pude ser tão ingênuo? Murmurou, repetindo as palavras para si mesmo, tentando encontrar uma explicação. Com o maletim em mãos, Ricardo saiu às pressas do escritório, sem saber o que fazer. Sua mente fervilhava em perguntas, mas não havia respostas. Subiu ao carro, acelerou descontroladamente, apenas para só perceber a velocidade quando já estava perto de casa. Ao chegar, parou abruptamente, quase que por instinto, viu Catarina no alpendre, como sempre, esperando por ele, mas seu rosto estava marcado pela preocupação. Ricardo desligou o motor de súbito, saiu do carro com o coração acelerado, dirigindo-se a Catarina. Ela logo notou sua palidez. Querido, o que houve? Perguntou, aproximando-se. Ele não respondeu, apenas a agarrou pelo braço com força, surpreendendo-a, e a arrastou para dentro da casa. O que você está fazendo? Exclamou ela, tentando se desvencilhar. Mas ele já estava fora de si, tomado pela dor e pela fúria acumulada. Quando você teve tempo para planejar tudo isso? Rugiu, empurrando-a com violência. Catarina, pega de surpresa, colidiu com a parede e caiu ao chão, sem compreender o que se passava. Seus olhos se encheram de lágrimas, dominados pelo medo. Seu mundo desabou, e ela não entendia o que acontecia. Do que você está falando? Sussurrou, tentando se levantar. Ricardo, em um acesso de raiva, continuou. Você me traiu. Sua mãe me enganou. Ela transferiu minha empresa para os concorrentes.
Ele apontou para a mesa onde os documentos estavam espalhados e, sem notar o dano que fazia, agarrou Catarina pelo colarinho. Ela lutava para se libertar, os olhos transbordando de terror. Esse não era o Ricardo que ela conhecia. Diga a verdade, ele exigiu, com o rosto contorcido de ira. Eu não sei de nada, sussurrou ela, a voz quase inaudível, enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas. Ricardo soltou-a e deu um passo para trás, mas logo seus olhos se fixaram na reação dela. Catarina levou as mãos ao ventre e soltou um grito agudo. Imediatamente, Ricardo correu até ela, segurando suas mãos, mas ela gritou, e a dor em sua voz parecia fazer o chão desmoronar. Ela apertou o abdômen, cambaleou e ele a ergueu, carregando-a rapidamente para a sala, sem notar o tremor de seu próprio corpo. Vou ligar para uma ambulância, agora mesmo, disse ele, com a voz trêmula. Catarina fechou os olhos, tentando se manter firme, mas suas mãos continuavam a apertar seu ventre. Quando a ambulância chegou, os médicos agiram de imediato. Após examiná-la cuidadosamente e realizar os primeiros procedimentos, o doutor murmurou: sua esposa precisa ir para a clínica, a risco de aborto. Ricardo ficou em choque, o coração apertado de medo. Sem saber o que fazer, ele se aproximou do médico, implorando: por favor, ela ficará bem. O médico tentou manter a calma, embora também se notasse preocupação em seus olhos. Faremos o possível. Enquanto isso, a enfermeira Rafaela acompanhava os médicos enquanto levavam Catarina para a clínica. Ricardo sentia uma dor imensa. Tudo o que ele havia construído parecia desmoronar. Sua raiva transformava-se em horror. Quando Catarina recobrou a consciência, ela encontrou Rafaela ao seu lado, segurando sua mão. Eu não tive culpa de nada, eu juro, disse ela, com a voz embargada de dor. Ricardo olhou para ela, e um sentimento de perplexidade voltou a invadir seu coração. Ele não sabia como superar tantos acontecimentos, mas tinha uma certeza: não podia perdê-la, nem perder seu futuro filho. Eu acredito em você, disse ele, apertando sua mão, enquanto ela sussurrava: sei que tudo ficará bem. Em seguida, o telefone tocou. Era o advogado, o Sr. Santos, responsável pelo caso. Boa tarde, Sr. Santos, disse Ricardo, tentando disfarçar a inquietude. Encontrei algo, Sr. Monteiro. Analisei sua situação e acredito que não será difícil reunir as provas necessárias para demonstrar o fraude. Em breve, entraremos com uma ação judicial. Ricardo sentiu um peso diminuir, uma possibilidade de recuperar o que fora seu, sua empresa, seu orgulho. Obrigado, Sr. Santos. Estarei em contato. Após desligar, Catarina, com os olhos cheios de preocupação, perguntou: você tem certeza de que isso vai ajudar? Você já perdeu tanto. Ricardo, com firmeza, respondeu: não vou ficar de braços cruzados, Catarina. Lutarei com todas as minhas forças por nós. Ela suspirou, abraçando-o. Apesar dos problemas externos ameaçarem desestabilizar sua relação, naquele instante, ela sussurrou: eu confio em você. Sempre foi forte e vai superar tudo. Uma semana depois, Catarina estava em uma sala da delegacia, enquanto sua mãe, a senhora Costa, era levada para prestar depoimento. Todo o processo era doloroso. Mãe, você tem ideia do que fez? Caterina exclamou, com a voz trêmula. A senhora Costa, sentada com os braços cruzados, olhou para a filha com desdém. Não é minha culpa se você é tão ingênua. Eu só tentei te ajudar. Se tivesse me ouvido, já estaríamos vivendo no exterior, e todos esses problemas teriam sido resolvidos. Ricardo, em pé, observava a cena com olhos ardentes de incompreensão e raiva. Você não entende? Poderia ter prejudicado a sua própria filha, que está grávida, ao me trair. A senhora Costa apenas riu. Não me faça rir. Se tivesse me ouvido, não teríamos todos esses problemas. Logo, a senhora Costa foi presa, com base nas provas reunidas, condenada a 10 anos de prisão. Ricardo apertou os dedos de Catarina e disse: tudo ficará bem. Tive sorte de te encontrar. Catarina, fechando os olhos, sentiu seu coração se encher de gratidão e tranquilidade. Restava apenas seguir em frente.
Ricardo beijou-lhe a cabeça e a abraçou pelos ombros, como se quisesse guardar para sempre aquele momento de paz, depois de tantas dores.